Santo, iluminai-me, dá-me a tua luz para penetrar nas profundezas deste amor e desta presença do Filho de Deus humanado, Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto fala da nossa vida. Quantas vezes também nos sentimos decepcionados, descrentes, abatidos, como aqueles dois, e vinham se lastimando de suas esperanças perdidas e tudo mais. E um forasteiro se aproxima. Quantas vezes são forasteiros que se aproximam de nós, trazendo a palavra de Jesus. Porque todo aquele que traz a autêntica palavra de Jesus é o próprio Jesus. Mas quantas vezes não reconhecemos também? E Jesus começa a explicar as Escrituras. E é interessante, porque Jesus diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Realmente, a maior ação da inteligência é buscar o mais alto, porque foi para isso que ela foi criada, e o mais alto é o próprio Deus. Mas como temos procurado pouco conhecimento deste Deus, por isso hoje Jesus diz para mim e para você: como és tarda de inteligência e como és lenta em crer tudo que os profetas falaram. E nós não acreditamos porque não buscamos com fé. Nós não buscamos porque o fogo da fé em nós, recebido no batismo, está quase extinto, se não está, por vezes, realmente apagado. Jesus, precisamos que tu caminhes conosco. Precisamos do fogo do teu Espírito para sentir vontade, sentir amor em buscar-te na tua palavra, na palavra dos verdadeiros e autênticos profetas. E Jesus pôs-se a explicar e a ensinar. Quando estamos com Jesus, ao lermos a sua palavra, ela verdadeiramente nos entusiasma, ela verdadeiramente aquece, faz arder o nosso coração. Como eles mesmos disseram, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras. Precisamos chegar a este ponto de, ao ler a palavra, sentir a própria voz de Jesus, o Deus humanado, sentir nosso coração exultar de alegria, renovando a fé, a esperança e a caridade. E quando Jesus faz menção de seguir adiante, o forasteiro faz menção de seguir adiante,
eles insistem e o convidam: fica conosco, já é tarde, fica conosco. Nós estamos nos agradando da tua presença. E Jesus aceita o convite. Jesus sempre aceita o convite. Nós é que não o fazemos. E quando Jesus abençoa o pão e distribui entre eles, Jesus desaparece. Por que desapareceu? Porque entrou no pão. E eles voltam correndo para relatar a sua experiência, para relatar a maravilha que experimentaram com Jesus ressuscitado. Que seja assim conosco em todos os dias da nossa vida. Amém.